Fala, gente, tudo certo? Tudo bem com vocês? Tá, agora a gente está indo para a parte final do nosso projeto. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o nosso quadro de orientação de terraplanagem. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar aqueles volumes que nós pegamos do Civil 3D, a gente vai transformar eles em maciços e a gente vai especificar aqui essa movimentação que vai ter entre os maciços. Por exemplo, a gente vai especificar o que a gente vai ter de corte, a gente vai colocar para qual aterro aquele corte vai ser transportado. E assim a gente vai fazer. Aqui nessa parte de origem, nós vamos colocar os nossos cortes. E aqui em destinos, a gente vai colocar os nossos aterros. Tá, primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui. A gente vai ter que abrir aquela tabela que a gente tirou lá do Civil 3D. E a gente vai ter que... Bom, primeiro vamos só trocar todos esses pontos por vírgula, porque o Excel trabalha com... Aqui, ó. Coloca ponto aqui, vírgula aqui. Substitui tudo. Porque o Excel trabalha com vírgula e não com ponto. Tá, agora a gente vai ter que copiar todos esses dados daqui e a gente vai passar para essa tabela aqui. Eu vou passar depois para vocês essa tabela, eu criei uma tabela modelo. Já vou deixar assim com as principais fórmulas já prontas, tá? Para dar uma facilitada aí para vocês. Mas eu vou explicar como que funciona ao decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui outra tabelinha e vamos colar. Ok, por que a gente fez isso? Porque essa tabela que a gente tira do Civil 3D, ela não é uma tabela de Excel comum, não é um arquivo comum do Excel. Ele é um arquivo de valores, ou seja, fórmulas, formatação não funciona direito aqui. A gente até pode fazer, mas depois que a gente salva e vai entrar de novo, fica tudo errado, tudo estranho, assim, ele perde informação. Enfim, essa tabela aqui é só de valores mesmo, tá? Então por isso que a gente faz essa cópia para outra tabela. Tá, vamos lá. Agora a gente vamos inserir aqui uma linha, só para deixar bonitinho aqui, vamos colocar estaca. Opa. Aqui as nossas áreas, aqui os nossos volumes, e aqui os nossos volumes acumulados. Tá, agora, deixa eu só pegar um espacinho aqui para a gente poder ver melhor. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma parte, daí depois eu vou cortar para o vídeo não ficar muito longo. Aqui a gente vai colocar o nosso, deixa eu ver, tipo ID. No caso, nós vamos colocar de destino aqui, que é a mesma coisa. E seria o nosso nome. Tá? Imagina assim, a gente vai tirar um aterro, e aquele aterro vai virar um maciço de terra, mas a gente tem que dar um nome para ele, para poder ver certinho depois na orientação. Então, a gente vai dar um nome para o aterro. E aqui a gente vai colocar o nosso volume do maciço. Como que funciona o nosso maciço de aterro, gente? Ele, na verdade, é dividido em dois tipos, o inferior e o superior. Só que quando ele é um maciço muito pequeno, por exemplo esse aqui, a gente coloca só como superior mesmo, um aterro superior. Então o que a gente vai colocar aqui? A de aterro, S de superior, traço e o número dele. Aqui eu vou colocar 01, que é o primeiro. O volume dele, nesse caso, vai ser só esse aqui, ó, porque ele não tem mais nada aqui de volume. Então vamos colocar só esse aqui primeiro. Ok, e a gente fez o nosso primeiro aqui. Deixa eu só puxar ele aqui para o lado. Sei que dá para deixar aqui. Pronto, ok. Aqui a gente tem nosso primeiro maciço. O aterro superior 01. Ele tem 50 metros cúbicos. Tá, vamos para o próximo aqui. Vamos colocar todos como inferior, quando ele for muito grande assim. E depois na orientação a gente vai dividir ele entre inferior e superior. Então, vamos fazer aqui, ó. Aterro inferior 02, porque ele é o aterro número 02. E aqui a gente vai fazer o somatório agora. Soma aqui. Olha, agora a gente vai somar todos esses volumes aqui até ele zerar. Por quê? Porque é nesse trecho que está acontecendo o aterro. Então a gente vai selecionar aqui, fecha parênteses, e aqui, ó. Tá.
Já esse nosso maciço aqui, ele tem 23 mil metros cúbicos. E isso a gente vai fazendo no decorrer de todo ele, tá? Esse próximo aqui também, vamos colocar aqui aterro inferior, no caso, traço 03. E aqui é a mesma coisa, soma esse daqui até esse aqui. Fecha parênteses, não entra. Pronto, esse aqui também. A gente vai fazer isso no decorrer de todo ele, tá? Eu vou fazer um corte aqui e vou terminar eles. Gente, eu terminei de fazer aqui, tá? O meu deu um total de 11 aterros. Essa é a partinha mais chata, assim, fazendo esse somatório. Mas depois fica mais tranquilo. Mas é meio demoradinho, então vocês têm que tirar um tempinho para fazer isso aí. Aqui eu troquei o nome para aterros, para ficar melhor. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras tabelas que a gente tirou do Civil 3D. Vou fazer a mesma coisa com o corte de primeira, segunda e terceira categoria, tá? Eu vou fazer outro corte aqui e daí eu volto com as tabelas prontas. Eu explico para vocês como é que faz daí. Voltei aqui, terminei de fazer as tabelas e criar os maciços. É basicamente o mesmo esquema, tá? Só que a única diferença dos cortes é que assim, o número, a identificação do corte, ele é C-01 e ele tem que seguir o estaqueamento, ainda mais quando tem segunda e terceira categoria. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o corte número 1, o corte número 2, e aqui vai para o 4. Por quê? Porque aqui no meio tem um corte número 3. Acho que ele está aqui em segunda categoria, vamos ver. Aqui, ó. Porque aqui ele tem o corte número 3, tá? Então ele tem que seguir o estaqueamento, é isso que vocês têm que cuidar. Tem que seguir o estaqueamento para ter a nomenclatura do corte certinho aqui. Ok? Tá. Agora, depois de fazer isso, a gente vai começar a trabalhar aqui no quadro de orientação e terraplanagem. Tá, como que vai funcionar esse quadro de orientação? Ele funciona assim. A gente vai pegar essa linha aqui, vamos deixar essa primeira linha aqui de fora, mas para facilitar a cópia assim, das fórmulas. Mas assim, a gente vai pegar essa primeira linha e vamos colocar o primeiro corte. Daí a gente vai pegar o primeiro aterro, a gente vai colocar aqui nessa parte de destino. Tá? Se sobrar terra desse primeiro corte, a gente vai distribuir ele para o segundo aterro. Se faltar terra, a gente vai pegar o segundo corte e vamos distribuir ele no primeiro aterro e assim a gente vai fazendo. Ó, vamos fazer aqui o primeiro então. Vamos lá, vamos pegar o primeiro corte. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é pegar esse volume aqui. Só que ele está em formato de forma. O que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl C. Agora a gente vai lá na tabela. E aqui nessa primeira linha a gente vai colocar aquele volume total aqui em volume total. Tá? A gente vai ter que dar um Ctrl Alt V. Vai aparecer essa opção aqui de colar especial e a gente vai só colar valores. Pronto. Ó. Esse aqui é o nosso primeiro corte. A gente tem 8.000 metros cúbicos. Então vamos lá. Como é que era o nome dele mesmo? C01, se eu não me engano. Isso. Aqui, deixa só eu puxar um pouquinho mais aqui, que é a qualificação. O que é isso? Ele é primeira categoria. Ponto. Aí, é um corte de primeira categoria. Ou seja, a homogeneização vai ser de 1,3. E agora a gente vai ter que pegar o estaqueamento dele, tá? Ele começa no 0, se eu não me engano, porque é o primeiro corte, vamos ver ali. Ele começa na 1, vamos colocar 0 aqui. E ele vai até a 9. Não, ele vai até a 10. Ou seja, 10 vezes 20 vai dar 200. E aqui a gente vai colocar 200 metros. E o CM, tá, essa parte aqui é importante. Aqui tem vários modos de calcular o centro de massa. Vocês vão ter que ver com o professor Silvio como é que ele vai querer que vocês façam o cálculo de centro de massa. Tá? No antigo software, no SAEPA, ele fazia automático pelo modo da interpolarização, se não me engano. Mas aqui vocês vão ter que ver com ele como é que vai ser. O melhor mesmo para fazer aqui acho que é o visual, porque para interpolar aqui é bem complicado e bem demorado. Então provavelmente aqui vai ser o modo visual. Mas aqui só para demonstrar a vocês, eu vou fazer o método da média da estaca inicial e da estaca final. Esse e esse. O que ele fez aqui? Ele somou as duas e fez uma média.
O visual, vocês vão ter que abrir o projeto lá, vão olhar aquele corte e vocês vão ver mais ou menos em qual estaca está o centro de massa dele. Tá? Vai ser explicado melhor em sala de aula. Distância morta aqui a gente não tem, porque é um corte da rodovia mesmo. Esse aqui, que é o total, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse valor total aqui, né, e vocês vão multiplicar por 1,3. Tá? Por quê? Porque quando ele faz a homogeneização, ele divide. Esse aqui seria o valor geométrico, vamos dizer assim, sem a homogeneização. Aí, pronto. Aqui. Tá, ok. A gente colocou o nosso primeiro corte aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso primeiro aterro e vamos fazer o mesmo esquema aqui do lado. Mesmo passo a passo. Vamos lá, como aqui em aterro, vamos lá pegar o nosso primeiro. Ó, é aquilo que eu tinha comentado. Já que ele é pouca coisa, eu deixei ele aqui como um aterro superior, porque vai ser só na superfície ali, só em cima. Tá? A gente vai dar um Ctrl C aqui, não tinha explicado antes. Agora a gente vai vir aqui e vamos colocar em gel total, aqui mesmo. Ctrl Alt V. Colar valores. Ok. Conseguimos copiar o nosso volume total ali daquele corte. Como é que era a nomenclatura mesmo dele? Era aterro superior 01. Tá. Agora vamos ver ali a localização da estaca. Que diz que ele é só na estaca 1. Mas vamos colocar que ele começa na 0 e vai até 1. Então a gente vai colocar aqui 0. E ele vai até a 1, que é 20 metros. Centro de massa aqui, eu vou colocar a mesma coisa aqui. Isso é uma média, esse com esse. E aí vocês vejam o professor Silvio. Provavelmente vai ser o método visual, tá? Eu esqueci o nome certinho dele. Mas é o método que tu olha ali no altimétrico e tu vai ver ali mais ou menos o centro de massa dele. Aí, pronto. Coloquei aqui o centro de massa. Tá. Ok. O que está acontecendo aqui? A gente está usando esse corte aqui, que tem esse volume total, que é homogeneizado, para usar nesse aterro. Só que a gente está vendo aqui que de todo esse volume, eu só vou precisar usar 50 metros cúbicos. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, nós vamos usar uma partezinha dele, 50,11. Nós vamos usar só essa partezinha para essa partezinha de terra para usar nesse aterro. E a gente vai colocar 50,11. Vamos no Enter. E tá. Ok, o que a gente fez? De todo esse corte aqui inteiro, a gente só usou 50 metros cúbicos. E esse aterro aqui, a gente finalizou ele já, tá? A gente já finalizou esse aterro com esse primeiro corte. Então a gente vai selecionar esse aterro aqui e vamos colocar uma linha abaixo, aqui ó, a linha inferior. Significa que esse aterro aqui está finalizado, ok? Agora a gente vai lá no próximo aterro e a gente vai ver quanto que a gente vai precisar aqui, ó. O próximo aterro, ele tem 23 mil metros cúbicos. Então a gente vai copiar aqui, Ctrl C. A gente vem aqui e vamos colocar aqui no GeoTotal. Ctrl Alt. E a gente vai colocar em valores. Pronto, copiamos só os valores. Tá. Ó, o que está acontecendo aqui? A gente vai só colocar uma fórmula aqui para ver quanto que a gente ainda tem certinho sobrando esse corte. A gente vai pegar esse total e vamos tirar essa partezinha aqui que a gente usou para o primeiro aterro. Tá, a gente tem esse valor aqui, 8.340 e poucos. Tá, e nesse aterro a gente vai precisar de 23 mil. Ok? Então a gente vai usar esses 8.000 aqui para fazer a parte inferior desse aterro. Nós vamos usar outro corte depois para fazer a parte superior. Então esse aterro, a gente vai chamar ele primeiro aqui de AI, porque é o aterro inferior 02. Vamos ver ali onde é que ele inicia. Ele inicia no 9, então dá 180. E ele termina no... Vamos ver. Ele termina aqui no 26, então dá 52.520. 520 aqui. A gente faz o centro de massa pela média. De novo, daí é bom vocês verem com o professor Silvio.
como é que vai ser feito, mas provavelmente acho que o melhor método aqui seria o método visual, que vocês abrem lá o perfil longitudinal, olham ali o aterro e meio que tentam ver o centro de massa dele ali. A gente vai pegar esse valor e esse, ele faz a média dos dois. Tá, ok. Aqui, esse parcial, a gente vai usar esse corte aqui, o que sobrou, para preencher uma parte desse aterro. A gente vai dar um Ctrl C aqui, e aqui a gente vai dar um Ctrl Alt V. Vamos colar de novo só os valores. Ok, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse corte aqui, ele está sendo usado no primeiro aterro, aquele, e o que sobrou, ele vai ser usado uma parte dele para esse aterro, porque não tem o suficiente para cobrir todo esse aterro. Então, uma parte dele vai estar sendo usado para esse aterro aqui. Tá, ok. Agora, a gente já fez o aterro inferior 0,2. Agora a gente vai fazer o aterro superior 0,2. Tá. Aqui é os mesmos valores, 180, aqui 520. E aqui é a mesma coisa, aquela média ali. Média desse com esse. Aí. Aqui, agora a gente vai calcular quanto que a gente ainda precisa, tá? Vamos colocar esse aqui menos esse parcial. Esse aterro, nós ainda vamos precisar mais 15.000 metros cúbicos. Só que esse corte aqui ele já finalizou. A gente já usou todo esse corte aqui. Então, a gente vai selecionar esse corte. Vamos colocar uma linha aqui embaixo. E agora a gente vai colocar o próximo corte, que é o C02. Vamos ver, eu acho que ele é primeira categoria também. Aqui, ó. C02, primeira categoria, 31 metros cúbicos. Vamos copiar ele aqui. Vamos colocar aqui em volume total homogeneizado. Ctrl Alt V. Valores. Pronto, copiamos aqui aquele valor. Tá, vamos só colocar aqui primeira categoria. O valor vai ser 1,3. Homogenização. Tá, é o estaqueamento dele, onde que ele começa? Ele começa aqui no 26, que vai ser 52. 20, na verdade. Ele termina no 32, 64. Vai ser 640. Aqui é aquele mesmo método. A média dos dois. Pronto. Aí, achamos o centro de massa. Agora vamos calcular aqui o volume geométrico. Aquele mesmo método ali. A gente vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar pelo fator de homogeneização. Aí, ok. Agora aqui, ó. Desse aterro aqui, a gente ainda está precisando desse valor aqui, esses 15.000 metros cúbicos. Então vamos dar um Ctrl C aqui, aqui um Ctrl Alt V e vamos copiar só o valor. Tá, ok. Então, esse valor total que a gente tem desse corte, esses 30.000, a gente usou 15.000 para terminar esse aterro. Então vamos só selecionar tudo ele aqui e colocar uma linha abaixo. Essa linha está indicando que esse aterro aqui já foi, como é que eu vou dizer? A distribuição para esse aterro aqui já foi feita, tá? A gente usou uma parte do primeiro corte, usamos uma parte do primeiro corte para fazer a parte inferior dele. E usamos uma parte do segundo corte para fazer a parte superior dele, a parte de cima. Então vamos ver aqui quanto que a gente tem sobrando. Vai ser uns 15.000 metros cúbicos, mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. 15.700. Tá. Vamos ver quantos metros cúbicos o próximo aterro vai precisar, que seria o aterro 3. A gente vai vir aqui, ó, aterro 3. 33.000 metros cúbicos. A gente vai fazer o mesmo processo. Damos um Ctrl C aqui. A gente vem aqui dar no total Ctrl Alt V. E aqui a gente vai colocar os valores. Aqui ele pegou só o valor ali, os 33.000 metros cúbicos. E aqui então a gente vai usar esses 15.000 para preencher uma parte. Então o primeiro vai ser o aterro inferior, de baixo. Inferior 0,3. Tá. Caso vocês não tenham entendido por que esse primeiro aqui eu coloquei como superior, é porque ele tinha muito pouco volume. Então eu coloquei superior porque ele vai só distribuir a parte de cima, vamos dizer assim. Sabe? Ele não vai precisar de um aterro inferior.
Aqui então eu vou colocar aterro inferior 0,3. Vamos ver aonde que ele começa. Vamos ver. Essa no 62, que vai ser 124, 1240 no caso. Isso, acredito que sim. Ele vai terminar no 74, 480. E aqui a gente vai fazer uma média. Vai dar esse centro de massa aqui. Tá? Agora a gente vai copiar esse valor aqui, Ctrl Alt V, e a gente vai colocar só os valores aqui. Okay. O que está acontecendo aqui? Nesse corte, desse total aqui, a gente usou metade. Para terminar o que faltou do aterro número 2, usamos a outra metade dele para fazer a parte inferior do aterro número 3. Então esse corte 2 aqui a gente finalizou. Finalizamos. Tá. Ok. E basicamente, vocês vão seguir fazendo isso. Agora o corte 3, vamos ver aqui. Ó. Esse aqui vai para o 4, o corte 3 está aqui. Ele está nos cortes de segunda categoria. Então, vamos lá. A gente vai copiar esse valor aqui. E aqui em projeto. Vamos colocar ele aqui. No total. Ctrl Alt V. Colocar os valores aqui. Tá. Esse aqui é o C03. Ele é um corte de segunda categoria. Ou seja, o fator dele é 1. Tá. Estaqueamento. Vamos lá. Vamos ver onde é que ele começa. Começa no 33 e vai até o 42,11. Tá. Então ele começa aqui no 660. Ele vai até o 42, mais 11 no caso. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. 42 vezes 20 mais 11,35. Ele termina nessa estaca aqui. E a gente vai fazer aquela média. Esse com esse. E pronto. Temos aqui o nosso centro de massa. Tá. Aqui a gente vai fazer o total. Que vai ser o mesmo valor dele, porque é a segunda categoria, né? Tá, ok. Aqui a gente vai colocar então aterro superior 0,3. A gente vai colocar os meus valores aqui. 124, 1480. Aqui podemos colocar, só copiar aqui como está o de cima. Ok. Agora aqui a gente vai fazer aquele cálculo. Vamos pegar esse aqui menos esse. Então ainda faltou 18.000 metros cúbicos basicamente. E a gente vai copiar esse valor aqui. Vamos colar ele aqui. Pronto. E com uma partezinha desse corte, a gente usou para terminar esse aterro 03. Esse aterro 03 aqui está finalizado. A gente vai colocar uma linhazinha aqui abaixo. E assim a gente vai seguir fazendo ao decorrer de todos os maciços, tá? É uma partezinha chata, é uma partezinha demorada. Mas dá para fazer tranquilo, assim. Façam antes, façam com calma, que dá para terminar. Provavelmente o projeto de vocês acho que vai ter menos maciço que o meu, porque é o projeto reduzido, se eu não me engano. Então vai ser mais tranquilo de fazer. Agora eu vou fazer um corte e vou voltar com o quadro de orientação, essa parte de origem e destino completo, para explicar como é que faz os cálculos de distância média de transporte. Já voltei. Terminei aqui de fazer toda a distribuição. Vamos só relembrar aqui o que está acontecendo. Ó, nosso primeiro corte aqui, a gente tem um corte de 8.000 metros cúbicos. Esses 8.050 está sendo usado para o primeiro aterro e o resto está sendo usado para o segundo aterro. Só que não foi suficiente porque ele tem 23.000 metros cúbicos, tá? Então a gente ainda vai faltar 15.000. Esses 15.000 que faltou, a gente usou o segundo corte para poder suprir isso aí. E assim a gente vai fazendo a distribuição. É bem intuitiva, bem tranquilo de entender. É só seguir a linha
a gente vai ver o que está acontecendo. O primeiro corte está indo para o primeiro aterro e uma parte dele para o segundo. O segundo corte está indo metade dele para o segundo e outra metade para o terceiro, e assim vai indo. Tá, eu vou explicar para vocês agora como é que funciona os bota fora em empréstimo. Aqui eu coloquei um bota fora para representar aqui como funciona. Vamos dizer que no meu projeto eu tenha sobrado 400 mil metros cúbicos de terra, tá? E essa terra eu tenho que colocar fora em algum lugar. Daí a gente inseriu aqui um bota fora de 400 mil metros cúbicos, colocamos ele próximo à estaca 3.461, tá? A estaca mais próxima dele é essa aqui, que vai ser o centro de massa. E essa distância morta é a distância entre o eixo do bota fora, entre o eixo ali que vocês colocaram no projeto, e essa estaca mais próxima, tá? É só medir ali pelo Civil 3D, é bem tranquilo. Tá. O que está acontecendo aqui então? A gente pode ver aqui que temos um corte gigante de 500 mil metros cúbicos. E a gente vê aqui que uma parte dele está indo para o bota fora, uma parte está indo para o aterro 5, outra para o aterro 6. Esse aterro 6 aqui, ó, o que eu fiz nele? É um aterro muito grande, um aterro de quase 260 mil metros cúbicos. Então o que eu fiz? Eu dividi ele em inferior e superior, tá? E daí coloquei metade para o aterro inferior e metade para o superior. Só para deixar ele melhor representado. E aqui segue a distribuição normal. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão conferir. Aqui é os somatórios totais aqui do volume geométrico de origem. E aqui o volume homogeneizado. Tá? Vocês vão só conferir, ver se esse cálculo está pegando todos os valores. Vou conferir todos esses. Esse volume geométrico total, esse volume homogeneizado total, tem que ser o mesmo desse aqui. Por quê? Porque o parcial é basicamente o total dividido entre outros maciços para fazer a distribuição, tá? Então o somatório desse tem que ser o mesmo valor desse. Se não for, é porque tem alguma coisa errada, talvez no cálculo ali, na hora de fazer a distribuição, alguma coisa assim. Então vocês têm que conferir isso aqui, esse tem que ser igual a esse. Daí aqui também tem o somatório total, é a mesma questão. O total e os parciais. Esses dois aqui tem que ser o mesmo. Dá para perceber que esses volumes totais estão iguais. O que isso significa? Significa que a nossa distribuição deu bem certinha, tá? O valor igual a zero. Ou seja, tudo que a gente tinha de terra, a gente usou. Com esse bota fora aqui também, né? Com esse bota fora aqui, a gente meio que zerou a nossa distribuição. Tá, ok. Aqui é o volume geométrico, quando não faz o cálculo com o fator de homogeneização. Tá, agora, próximo passo, a gente vai preencher essa tabela aqui de dados, porque a gente vai usar essa tabela de dados para fazer os nossos cálculos de distância média de transporte. Então, vamos lá, eu já vou deixar as fórmulas prontas, mas eu quero explicar para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Nessa primeira aqui, ó, a gente tem esse valor aqui, vai pegar o valor de homogeneização, e a gente vai fazer o teste. Se ele for igual a zero, por exemplo, se eu estiver pegando essa célula aqui, e ele vai ser igual a zero, eu vou pegar a minha célula de cima. Se ele for diferente de zero, ele vai pegar exatamente o valor. Então dá para ver aqui, por isso que aqui ele está pegando 1,1, porque esse valor aqui é diferente de zero, então ele está pegando isso aqui. Já, por exemplo, se a gente vir no de baixo, vai estar pegando essa célula aqui. Ele está vendo que é igual a zero, está fazendo o teste, é igual a zero, então ele vai pegar a célula de cima, que no caso é o 1,3. Então a gente só vai puxar ela aqui para baixo. Deixa eu ver até onde que ela vai. Acredito que até aqui, a linha 32. Tá, primeira coisa a gente já fez. Agora aqui, ó, centro de massa de origem. A gente vai pegar todos os centros de massa aqui, esses aqui, de todos os nossos maciços de origem. A gente consegue, daí a gente vai fazer o teste lógico, é a mesma questão. A gente vai pegar o valor que está na célula. Se for igual a zero, eu vou pegar o valor de cima. E daí, se for diferente de zero, eu vou pegar exatamente o valor. A gente vai puxar ele aqui para baixo, até aqui. A distância morta, ele simplesmente vai pegar
o valor aqui da distância morta, tá? Ele só vai pegar esse valor daqui. E agora a gente vai para os nossos dados dos destinos, ou seja, dos aterros e dos bota-fora. A gente vai pegar o centro de massa, esse aqui, e vai só simplesmente copiar ele aqui. E a distância morta é a mesma coisa, a gente só vai copiar os valores da distância morta que nós temos aqui. O único que vai ter um valor vai ser esses aqui do bota-fora. E copiado aqui. Tá? Gente, eu já vou deixar as fórmulas aqui todas prontas, só que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Essa tabela aqui, quem desenvolveu foi o professor Alejandro, ela ficou bem intuitiva, muito boa. A única coisa que eu fiz foi colocar os volumes parciais aqui e dar uma organizada assim para fazer a tabela modelo para vocês, para deixar ele certinho. Mas o professor Alejandro que desenvolveu toda ela aqui, tá? Mas qualquer coisa que precisarem, se não entenderem alguma fórmula, alguma coisa, podem me chamar, bem tranquilo. Tá, agora aqui. Vamos tentar entender essa fórmula aqui, o que está acontecendo aqui na distância de transporte. Ele vai fazer um teste lógico primeiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a diferença do centro de massa de destino com o de origem, ou seja, ele vai pegar a distância de um maciço ao outro, de acordo com a distribuição. Por exemplo, olha só, a gente está vendo que o corte 1 desse centro de massa está indo para esse aterro, que tem esse centro de massa. Então, ele só está fazendo essa diferença para ver essa distância que ele está sendo transportado. Tá? E daí ele vai somar, deixa eu ver aqui, ele vai somar mais as distâncias mortas, caso for um bota-fora. E daí ele vai fazer todo esse somatório, essas distâncias, e vai dividir por 1000. Por quê? Porque ele quer esse valor em quilômetros, está tudo em metros. E daí, se esse valor for maior que 0,05, ele vai pegar exatamente esse valor. Tá? Esse aqui ele vai pegar exatamente esse valor. Mas se for menor que 0,05, ele vai colocar 0,05, porque é o mínimo. Então, por exemplo, aqui é um valor muito pequeno, ou seja, o corte e o aterro estão muito próximos. Tá? Então a distância vai ser mínima, que no caso é o 0,05. Agora, se a gente for puxar aqui para baixo, a gente vai ver que outras aqui as distâncias deu maior. Esse aqui tem uma distância de 0,78 km, ou seja, 780 metros. E aqui vai indo. Foi só o primeiro que eu acho que deu o mínimo. Tá. Aqui a gente vai puxar ele até aqui. Ele vai fazer todos os cálculos automáticos. Mesma questão ali. Ok. Agora a gente vai para essa próxima aqui, que é o volume compactado. O que a gente vai fazer? É a mesma questão do volume geométrico aqui. Ó. O volume geométrico, ele pega o volume homogeneizado e multiplica pelo fator de homogeneização para ter o volume geométrico. Esse aqui, ele vai simplesmente pegar o volume parcial e vai multiplicar pelo fator de homogeneização. É como se fosse o volume geométrico, só que dividido entre os parciais, tá? Que é o que ele está fazendo aqui. Está pegando o volume parcial e multiplicando pelo fator de homogeneização. Daí a gente vai só copiar tudo aqui para baixo. Pronto. Esse aqui, agora o momento de transporte, ele vai pegar esse volume compactado e multiplicar pela distância que está sendo transportada. A gente vai só copiar aqui para baixo. E pronto. Ok, todos os nossos cálculos aqui já estão prontos. O mais chatinho mesmo é fazer a distribuição. Tá? Depois que fizer e tiver tudo pronto, aí já vai ser bem tranquilo fazer os cálculos aqui. Então, se aqui der verificado, significa que o nosso quadro de orientação está tudo certo. Ele verificou todos os valores e deu ok. Então, aqui terminamos nosso quadro de orientação e terraplanagem. Acho que é a parte assim, mais demorada, vamos dizer assim, do projeto. Ok? Acho que seria isso. Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar aí.